Oi, gente, mais um vídeo aqui no canal e como eu prometi, eu vou cumprir. Demorei, mas estou cumprindo. Vou contar como é a minha rotina, tá, gente? É o meu dia no mercado que eu trabalho, quer dizer, no hipermercado que eu trabalho, que é um mercado assim, que veio de outro país, então é um mercado bem grande que eu trabalho. E como é essa rotina o que eu faço desde a hora que eu marco o meu ponto, que aqui chama picagem, né? Desde o momento que eu faço a picagem e começo a trabalhar, até antes, porque eu já começo antes, eu vou contar pra vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá, gente? Eu vou colocar um horário aí. O meu horário é o seguinte: eu trabalho, aqui são 40 horas semanais, então eu tenho que cumprir essa carga horária conforme a escala que a chefe manda pra gente. Essa escala, ela varia. Tem dia que eu trabalho 8 horas, mas tem dia que eu trabalho 7. Tem dia que eu trabalho 9 horas e meia, sem contar o almoço. O almoço, normalmente, são 2 horas de almoço. E eu sempre, final de semana, a gente sempre faz 9 horas de trabalho. Então, fim de semana, eu fico presa no trabalho 11 horas. Às vezes 11 horas e meia, às vezes 12 horas, e você vai entender por que às vezes são 12 horas. Porque eu conto, gente, pra mim, desde o momento que eu saio de casa, assim, eu já tô trabalhando, né? Você já é um dia, uma parte do seu dia que você já não tem como fazer outra coisa. Então, eu conto desde esse horário, então, às vezes são 13 horas do meu dia que eu gastei trabalhando. Então vamos lá. Vou colocar a rotina de um dia de 8 horas normal, tá, gente? Que eu pegue às 8 da manhã e almoce meio-dia. E aí de meio-dia às 2 é o meu almoço. Aí depois fico de 2 às 6, tá? Então, um dia básico de 8 horas, eu trabalho de 8 às 18, tá? Eu pego às 8 e saio às 18. Então, 8 horas 7h40 mais ou menos eu já tenho que estar chegando no trabalho, porque 7h40, 7h35, principalmente se eu quiser tomar café, se eu quiser comer alguma coisa, eu monto sanduíche, levo um iogurte, alguma coisa assim, e chego mais cedo no trabalho e sento lá para comer e como alguma coisa antes de eu começar a trabalhar. Então, digamos que eu chegue no trabalho mais 7h30, tá? Que eu normalmente chego. Eu tenho que deixar tudo meu de comer no refeitório. A gente tem um armário, um cacifo, né? Aqui armário chama cacifo. Eu tenho um cacifo no refeitório, onde eu posso guardar comida. Tem a geladeira também, onde eu tenho que colocar meu nome, tem etiquetas. E a gente escreve o nosso nome e a data que tá colocando, porque a gente tem 48 horas que pode deixar o alimento na geladeira, porque fora disso ele joga fora. Depois de 2 dias, tudo que tem seu na geladeira é jogado fora. Eles olham a data que a gente colocou lá. Então, eu tenho que deixar tudo lá e eu já aproveito, já como, tomo um iogurte, como um pão, e aí já parto para o outro armário, que é do outro lado do mercado. Atravesso o mercado e vou para o outro lado, onde eu tenho que trocar de roupa, porque eu não posso ir de uniforme. Se eu for de uniforme, o emblema da empresa tem que estar tampado, eu não posso. Então, quando eu vou com a blusa do uniforme por dentro, eu uso casacos e tampo. Mas enfim, a gente não pode andar na rua com a logo da empresa aparecendo, nem o nome. Então, eu vou pro outro lado do mercado, pro meu cacifo, né, de coisas pessoais, e me uniformizo, tiro o casaco que eu tô e ponho o casaco da empresa, que tem o casaco da empresa, né, e aqui muito frio. Às vezes eu uso 2 casacos. Então, vou colocar meu casaco, pegar meu instrumento de trabalho, que são as caneta, calculadora, um paninho, que tudo isso é dado pra gente, tá? Quando a gente entra. Calculadora, caneta, paninho, né? Levo uma bolsinha, eu uso muito álcool em gel, porque a gente tá o tempo inteiro pegando em dinheiro dos outros, essas coisas. E também, gente, passa muito peixe aqui, é muito peixe, eles comem muito peixe. E no mercado aqui, no Brasil não sei, gente, tá? Eu tô falando assim, no Rio de Janeiro. Não é comum vender peixe fresco no mercado. Normalmente é na peixaria mesmo que vende o peixe fresco. Aqui, não, os mercados grandes vendem peixe fresco também. Então é muito comum. Então passa muito peixe no caixa e pra não ficar aquela mão fedendo peixe, então eu sempre fico com álcool em gel de cheirinho para poder ficar usando.
E aí, quando dá 7h50, eu já tenho que estar com o meu ponto marcado e tenho que estar lá na frente, na recepção central, para pegar o meu fundo. O fundo de caixa, gente, são moedas e notas que ficam, que eles já dão pra gente, para poder usar como troco. No meu caso, a gente fica com 150 euros de fundo de caixa, misturado de moedas e notas, e a gente precisa conferir esse fundo de caixa, né, para conferir se tem realmente 150 euros, porque a gente não pode ter nem um cêntimo a mais nem a menos na hora de fechar o nosso caixa. Tem que ser zero. E aí, esses 10 minutos a gente tem que estar, a gente usa para conferir o fundo, para pegar nossa água, esse tipo de coisa, ajeitar o nosso caixa ali, o nosso ambiente de trabalho. E porque 8 horas em ponto eu já tenho que estar atendendo o cliente. E aí começa o meu dia, eu fico lá, 8 horas eu tenho que estar lá em pé no meu caixa, a gente já trabalha em pé nesse mercado. Pelo que eu vi aqui em Portugal, é o único mercado onde as caixas trabalham em pé. E aí a gente fica em pé, lá atendendo os clientes, e é basicamente isso. A gente verifica o preço, caso não tenha etiqueta, não tenha preço, a gente tem um telefone que a gente liga para os nossos apoios e elas vão verificar o preço, olhar a etiqueta, passar o código pra gente, qualquer dúvida, esse tipo de coisa. Mas quando a demanda não tá tão grande, quando não tem tantos clientes no mercado, a gente faz limpeza, a gente limpa a parte de trás lá da recepção, onde tem um mini estoque, né, de uniformes, coisa. A gente tem que limpar, tem que varrer, passar a esfregona, tirar a poeira de tudo. A gente também, como caixa, a gente faz o caixa do restaurante, do mercado. Então, a gente também limpa o restaurante, a parte dos caixas do pagamento. E onde ficam bebidas e sobremesas, a gente repõe. Então, a gente tem que procurar no estoque do mercado, pegar a bebida que precisa. Tudo isso a gente faz, tá? Limpa tudo ali, os frigoríficos, repõe tudo de frigorífico, de armário, limpa em cima dos armários do restaurante ali perto do caixa, tudo que for ali no pedaço perto do caixa. A gente tem que limpar, tirar poeira, passar pano, se tiver crosta, tem que pegar a espátula, raspar, é limpeza mesmo, tá? Então aqui a gente faz de tudo. E também, se for preciso, a gente ajuda em outros setores. Se tiver que ir para fruta, a gente vai. Se tiver que ajudar na reposição, a gente vai. Se tiver que limpar o mercado e passar vassoura, passar esfregona, a gente faz também. A gente tem que fazer tudo e qualquer coisa, né? A gente tem que fazer qualquer coisa, não só ali no caixa. E aí, meio-dia, 5 minutos antes do meu almoço, eu tenho que ligar para pedir, para saber se eu posso fechar ou não para ir para o almoço. E para ir ao banheiro, gente, para ir na casa de banho, é a mesma coisa. Eu tenho que ligar e perguntar se eu posso ir à casa de banho ou se eu tenho que esperar, alguma coisa assim. E aí, 5 minutos antes de eu ir para o almoço, 11h55, eu tenho que ligar para perguntar, para saber se eu posso fechar o meu caixa para poder almoçar. Elas confirmando que eu posso fechar, eu tenho que terminar de atender a fila e ajeitar as coisas para fechar o meu caixa. Eu tenho sempre que levar o meu fundo, trancar, a chave fica comigo, guardo no armário. E é isso, vou almoçar, 2 horas de almoço. Na hora de voltar, a mesma coisa. 5 minutos antes, eu já tenho que voltar para poder pegar meu fundo, arrumar minhas coisas, pegar minha água, tudo isso. E aí, porque 2 horas da tarde eu tenho que estar em ponto, em pé lá, disponível, já atendendo novamente, né? Então, assim, sempre começa antes do horário que eu pego, sempre. E aí, mais uma hora de mais as horas de trabalho, e aí quando dá 6 horas, que seria a hora de ir embora, 17h50, 10 minutos antes, eu ligo para lá, pergunto se posso fechar o meu caixa, com autorização, com ok, eu atendo toda a fila, e aí começo a fechar o meu caixa, porque é um processo demorado, porque eu tenho que pegar todos os papéis de promoções, as coisinhas que tem aqui, todas as notinhas de cartão que passaram, tem que começar a separar, agrafar, né, gente, que é grampear. Grampear os papéis em seus respectivos locais certinho, tirar a sangria total, depois começar a contar o fundo. Então isso é uma coisa um pouquinho demorada, que leva em torno de 20 minutos, mais ou menos.
vocês vão entender. E aí eu começo a contar meu fundo, depois que eu separei todos os papéis, eu começo a contar o meu fundo de caixa para poder separar os 150 euros que eu tenho que devolver, que tem que estar naquele fundo, e o que está além, que era realmente do dinheiro que eu já recebi de cliente. Então eu separo os 150 euros, começo separando só as moedas, né? Porque é o principal dos trocos. Separo as moedas e depois o que tiver além de moedas, estiver faltando ainda para chegar a 150, a gente põe de notas, sempre as notas menores, né? Primeiro nota de 5, depois de 10, depois de 20, sempre assim. E aí separo o dinheiro a mais dos 150, que aí pertence realmente ao caixa, não ao fundo de caixa. Porque lembrando que o fundo de caixa é 150 euros. Então, eu tenho que devolver 150 euros. Então, 150 euros do que tem no meu caixa pertence ao fundo, não às vendas que tiveram. E aí, o que ficou além dos 150, que foram realmente das vendas do mercado, né, o que pertence ao caixa, é tirado uma sangria final, que não sou eu quem faço, né? Quem já trabalhou de caixa no Brasil sabe que a gente mesmo faz, aqui não, aqui é outra pessoa. Então eu, Viviane, sempre costumo contar, além de contar o meu fundo, eu verifico quanto ficou na minha sangria final. Eu anoto e guardo para ver se bate com o que ela vai colocar lá depois. Porque não é questão de não confiar, é questão de errar. Todo mundo é passível de erro. Às vezes a pessoa que vai contar ali acaba contando errado, mesmo jeito que eu já contei errado, qualquer pessoa pode contar errado. E aí eu sempre costumo anotar direitinho e conferir depois se realmente foi esse valor. Porque, como eu falei, a gente não pode ter nenhum cêntimo a menos nem a mais no caixa, tem que ser zero. E então aí ela contou tudo. Depois que ela acaba de contar, eu começo a limpar o meu caixa. Eu tenho que deixar tudo muito limpo. Todas as gavetinhas ali da esteira, para não ficar nenhuma poeira, passar pano na tela, na esteira, em todo o caixa, embaixo do caixa, tirar todo o farelo, varrer, tudo. Eu tenho que limpar tudo, deixar limpo. Depois de varrer tudo, tirar pó, passar o pano em tudo, eu tenho que varrer. E depois de varrer, inclusive do lado de fora do caixa, onde os clientes passam, eu também tenho que varrer, limpar. E depois eu tenho que passar esfregona em tudo. Então, por isso que eu falei que esse processo dura em torno de 20 a 25 minutos. Então, eu nunca saio 6 horas em ponto, 6 e 5. Eu sempre vou sair, isso é fato, tá? Depois de 6 e 15. A não ser que te liberem antes. O que acontece? Quando não tem tanto movimento, 20 minutos antes elas já ligam para você, as supervisoras, para pedir para você já ir fechando caixa, porque vai adiantando tanto elas quanto a gente, porque não tem tanto movimento. Então, assim, mas é impossível sair no horário, tá, gente? Assim, não vou dizer que nunca, já teve dias que eu saía 10 horas e saí 10 e 1. Mas, assim, é raro, raríssimo. Normalmente você não sai, o mínimo é 10 minutos depois. Você não consegue sair, tipo, menos de 10 minutos antes. Não tem como. É muito difícil. Não sei, só se você não limpar nada, não arrumar nada. Então, no dia que eu tenho que sair 18, eu saio 18h15, 18h20, 18h25, normalmente é esse horário. Por isso que eu falo que, assim, o meu dia começa mais ou menos, meu trabalho começa às 7h30 e vai até às 6h30. Então, isso é a rotina. Você deve estar com mais... tudo ótimo, você vai receber essas horas. Não, a gente não recebe horas extras. E isso também não é contado como banco de horas, tá, gente? Então, isso simplesmente voa, some e desaparece. Enfim, essa é a minha rotina, tá, gente? Como todos... Não vou falar de valores porque acho que todo mundo já viu vídeo sobre isso aqui. Viu... O que mais tem é YouTube mostrando o ordenado, né? O recibo de vencimento. E assim, imigrante é um ordenado mínimo e é isso. É isso que eu ganho. Tem subsídio alimentação,
subsídio de Natal, essas coisas, como qualquer outro trabalho, né, de contrato direitinho. Recebo tudo muito bem, sempre em dia, tá, gente? Não atrasa, não falha, graças a Deus. Então, assim, não tenho o que falar desse local, mas, assim, a única parte chatinha é essa, porque a gente trabalha e não recebe 6 horas, mas acontece. É a vida, bola pra frente, que atrás vem gente, foguete não dá ré, meu filho, e a gente tem boleto pra pagar, então a gente trabalha sorrindo, feliz, e às vezes nem tão feliz, às vezes nem tão sorrindo, mas seguindo em frente sempre, tá? Então, você que pretende vir pra cá, pretende vir pra Portugal, um trabalho bacana que eu falo, gente, meu trabalho não é cansativo. É um pouco estressante, mas cansativo de braçal não é. É um trabalho tranquilo que paga o ordenado ok. Então, é um trabalho que é bacana até de quem tá chegando aqui em Portugal procurar. Eu super indico trabalhar de operadora de caixa. Trabalhei, gostei, e é isso. Em breve, mais dicas e mais vídeos. Se esse conteúdo faz sentido para você ou para alguém que você conhece que já está aqui em Portugal, que está querendo vir aqui para Portugal e queria saber como é que é a rotina do caixa aqui em Portugal, compartilha esse vídeo. Comenta também quais outras dúvidas você tem. Não, Vênia, no meu não é assim. Conta também como é que é no seu trabalho, que eu já vi outras pessoas que trabalham de caixa que é bem diferente do meu. Então conta pra mim, eu também fico super curiosa de saber, eu amo ver os comentários de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo!